Uma coisa que é fundamental para ter um bom forehand é controlar muito bem o giro de ombros e o giro de quadril. Então é um erro muito comum que os jogadores acabem girando excessivamente o corpo antes do contato com a bola. E isso acaba causando muitos problemas de precisão e também de potência no forehand dos jogadores. Então, quando a gente faz essa unidade de giro, vamos supor, se eu tiver 100% em open stance aqui, né, com as minhas pernas paralelas à linha do fundo, a hora que eu preparo, que eu faço essa unidade de giro para preparar o forehand, esses meus ombros, eles já ficam aqui perpendiculares à linha de fundo. Então o meu quadril está open stance para a quadra, está aberto, e a minha linha de ombros está closed stance. Eu já estou colocando ela mais de lado aqui. Então isso já facilita, já prepara a minha posição de ombros para efetuar o golpe. A posição do quadril, ela vai ser definida à medida que eu me desloco para a bola. Então, se eu vou me colocar, por exemplo, em open stance, o meu quadril ele vai ficar numa posição mais aberta. Mas os meus ombros eles estão numa posição closed stance aqui. Se eu me coloco numa posição semi-open stance aqui, com os pés em diagonal, o meu quadril ele vai acompanhar a posição dos meus pés. Então, naturalmente, eu vou estar com ele mais 45 graus aqui. E a posição do meu ombro continua a mesma. E se eu piso à frente, por exemplo, em square stance, aí sim o meu quadril ele já vai ficar um pouco mais de lado aqui para a quadra. Mas o mais importante é que, independente da posição do meu quadril, se eu tiver mais aberto, open, semi-open ou square stance, a minha linha de ombros ela já esteja sempre em closed stance. Então eu venho aqui, já me coloco com os ombros em closed stance. Se eu me ajustar semi-open, os meus ombros vão estar em closed stance e o meu quadril vai estar em diagonal, né, 45 graus. Se eu for numa freada lateral na direita, por exemplo, aqui, e eu frear totalmente em open stance, os meus ombros da mesma maneira eles estão em closed stance. Então essa diferença de ângulos entre a posição do quadril, se a gente traçar uma linha aqui no quadril e a posição, a linha de ombros que vai estar perpendicular a essa posição de quadril aqui no open stance, a gente chama esse ângulo, essa diferença de ângulo de separação. Então, independente da posição do quadril, eu sempre vou estar aqui em cima, independente de eu estar open stance, de eu estar semi-open ou eu estar closed stance. Sempre a posição dos meus ombros, ela vai ser closed stance para a quadra. Na fase de aceleração é onde acontecem a maioria dos erros na hora do forehand. Então os jogadores muitas vezes o que eles fazem? Vamos supor, eles se colocam aqui em semi-open, estão aqui na posição ideal, só que eles acabam girando demais esses ombros e o quadril antes do contato com a bola. Então na hora que ele vai fazer o contato ele já está totalmente aberto para a quadra aqui. Ele já não está nem vendo direito o ponto de contato que está acontecendo ali com a bola. Então existe essa rotação de quadril e de ombros, ela se inicia antes do contato. Só que a maior parte dessa rotação, ela ocorre depois do contato com a bola. Então eu venho aqui, me coloco aqui semi-open, por exemplo, meus ombros em posição fechada. Eu inicio um pouquinho essa abertura, só que ela não é excessiva. Eu aguento até a minha mão esquerda dominante aqui dentro do meu corpo, para que eu consiga controlar essa rotação de tronco, principalmente a rotação de ombros. E daí sim, depois que eu fizer o contato com a bola e passar a minha raquete, aí depois a parte exterior do meu corpo acompanha e eu completo essa rotação, seja de ombros ou seja de quadril. Para que eu consiga controlar essa rotação de ombros e de quadril durante a fase de aceleração no forehand, eu tenho uma coisa que eu posso utilizar que é o meu braço não dominante, ou minha mão não dominante. Então, à medida que eu faço essa unidade de giro e preparo o golpe, a minha mão ela acompanha e vem aqui do lado. Depois disso, eu tenho que, durante a fase de aceleração, existe uma certa rotação, né? Eu vou utilizar esse braço esquerdo um pouco como alavanca para iniciar essa rotação, mas depois ele vai aguentar um pouco mais dentro do meu corpo aqui. Eu não posso perder esse lado esquerdo antes do contato com a bola, então eu tenho que aguentar na hora do contato com a bola aqui, esse meu braço esquerdo, a minha mão esquerda, ela tem que estar um pouquinho mais dentro do corpo aqui, e ela não pode abrir antes do contato. Por exemplo, se na hora do contato com a bola eu já tiver com a mão esquerda aqui, eu já perdi o lado esquerdo do corpo. Então a chance de eu fazer uma rotação excessiva de ombros é muito maior. Então essa mão esquerda, além dela potencializar o início da rotação, ela controla também o final da rotação. Então é aqui e passa a ponta da raquete. Se a gente analisar, normalmente os jogadores eles passam a ponta da raquete no final. Essa mão termina mais aqui dentro
e a ponta da raquete ela passa a mão aqui no final. Tem também uma outra maneira que é ensinado principalmente no tênis social, mais na iniciação, que é segurar essa raquete aqui na terminação, certo? É uma maneira de marcar bem essa terminação. Isso não é errado. A questão é que muitas vezes o atleta ele acaba perdendo antes essa mão, antes do contato com a bola, ele já está com a mão aqui em cima, e daí ele vai, a hora que ele trouxer no final vai estar ótimo aqui, vai estar bonitinho. Só que na verdade no ponto de contato ele já perdeu esse braço esquerdo, então ele já se abriu demais. Então o que ele pode fazer é o seguinte, aguentar um pouco essa mão aqui, depois que ele fizer o contato com a bola com a mão ainda dentro do corpo aqui, aí sim ele pode subir ela e acompanhar. São duas coisas completamente diferentes, mas a gente tem que sempre aprender a utilizar essa mão não dominante no forehand, porque ela forma parte da técnica. Muita gente está acostumada a analisar a técnica só do lado dominante, sendo que o lado não dominante também faz parte da técnica. Então eu tenho que dominar tanto o meu lado dominante quanto o meu lado não dominante.